Então, galera, vamos começar aqui. Ó, quem tá aqui do meu lado, Arthur Endo, grande violonista aí, ó, Olá. tá despontando no cenário nacional e internacional, né não? E temos a honra agora de bater um papo aqui com ele, ó. Ele aqui do meu lado. Agora é tudo assim, né, Arthur? É tudo Tudo digital. Obrigadão, Daniel. Fico honrado aí pela recepção. Fico muito feliz com esse encontro. Sou um admirador do canal e parabéns pelo seu trabalho também. obrigado, o prazer é meu. O prazer é meu. Vamos trocar aquela ideia aí. Claro, E com certeza. saber, eu quero saber também, quero saber de você aí, como é que é essa carreira de violonista, como é que começou tudo isso? Uhum. Conservatório você fez? Eu fiz a EMESP, passei por três instituições de ensino público aqui de São Paulo que são bem importantes. O Projeto Guri, né, que ele oferece aulas de graça para jovens e sem pré-requisito. Aí, depois de estudar um tempo lá e fazer aula também com outros professores, acabei entrando na EMESP, antiga ULM. E aí fiquei 3 anos estudando lá e decidi ali no conservatório que queria ser músico. Antes eu não entendia muito bem que músico era profissão, né? A gente cresce às vezes sem ter contato com outros músicos. E aí no conservatório eu ouvi um monte de gente, um monte de professor, um monte de professora, estudantes, colegas meus, vivendo de música, vivendo daquilo que eles amavam. E aí eu falei, pô, eu quero fazer isso também. E aí quando chegou na hora de escolher uma faculdade, eu falei, não, tenho que fazer música e decidi prestar a Unicamp. E aí tive a felicidade de passar e concluir minha graduação em música no final do ano passado. Então foi essa trajetória institucional do meu aprendizado. Cara, é um trampo, hein, Arthur? Pesadão, cara, porque eu fiz um tempo o conservatório, né, o curso de bacharelado da Faculdade de Música do Espírito Santo, que antes era conhecido, muito conhecido durante muito tempo como Escola de Música do Espírito Santo. Uhum, Não sou do Espírito Santo, sou mineiro, uhum, né? Pouca gente sabe disso, mas eu morei no Espírito Santo a minha vida toda, então quase que me considero um capixaba. E eu uhum, fiz, cara, mas foi muito pesado para mim, sabia? Você vê que, uhum, tipo, realmente não é. tem cada um no seu quadrado, assim, né? Um pouco às vezes. Porque eu senti muita dificuldade, sabia? Questões, uhum, assim, de técnica e eram muitas horas de estudo, né? Não que isso seja um problema, mas parecia que para mmim demandava mais. Que eu via, assim, os colegas tocando, tipo, igual você, assim, tocando com muita fluidez e sempre com um som muito bom e etc. E eu estudava pra caramba e meu som nunca saía igual. Eu uhum. falei, caramba, tipo, nas provas assim, eu era o último, cara. Pô, Daniel. Não com péssimas notas, com notas assim, normais, nota Uhum, 8 que foi uma nota baixa, assim, né? A galera tirava 10, 9,5, 9. Eu falei, cara, eu preciso estudar outra coisa. Eu gosto muito de música, sempre amei música desde pequeno, né? Sempre estava ligado à música. Então eu falei, cara, eu vou precisar ir para um outro ramo, sei lá, da educação, de estudar harmonia, de coisas que eu não precise que eu não vou precisar tocar tanto assim, ficar tão... Mas eu evoluí muito tecnicamente nessa época. Eu acho que a universidade ela tem muitos caminhos, né, que podem ser seguidos. E eu decidi ir por esse caminho mais voltado para o instrumento. Passei 6 anos numa graduação que normalmente levaria 4, porque eu decidi desde o começo pegar pouquíssimas matérias. Então, tinha matéria de arranjo, de harmonia, de história da música e de prática de conjunto. Eu ia pegando 3, 4 por semestre para conseguir ter o tempo de estudar um instrumento de verdade. Tiveram pessoas que fizeram o caminho oposto, que falaram: não, vou parar de estudar instrumento e vou focar na academia. Quero ser professor universitário no futuro. Então eu vou ficar o dia inteiro na biblioteca, largar o violão e me dedicar a isso. E são opções, né, que a gente toma no meio do caminho. E acho que a universidade é uma espécie de instituição que tem uma lógica própria e que não define em nada se uma pessoa vai se tornar ou não um bom músico ou uma boa musicista, né? Tem muitos músicos, tem muita gente que me pergunta nas redes sociais: ah, você acha que precisa fazer universidade
para se tornar um bom músico? E eu falo, não, jamais. A gente tem milhares de exemplos na história da música que não passaram nem por professor, né? Autodidatas total, não liam partitura. E então a universidade ela é uma instituição que proporciona coisas legais, contatos. Aprendi muito mais com colegas nos corredores da universidade, nas repúblicas, nas práticas de conjunto, do que com os docentes de fato. E não só em música, né? Que aí você tem, se está na universidade, no meu caso depois eu fui para federal, então tipo assim, eu tinha contato com todo mundo, né? Da comunicação, de história, de psicologia, então você já estava estudando mais um monte de outras coisas ali. E é isso mesmo, né? E depois você acaba arrumando trabalho e vai formando grupos com outras pessoas, um contato ali, um contato aqui, e aí você vai para uma escola de música, no meu caso, né? Foi acontecendo assim. Dava muita aula particular, fui para a escola, tive a minha própria escola depois de alguns anos, e agora eu estou dando aula só eu de novo, né? Porque estou aí no mundo, então videochamada, é aula por Skype. Se eu for pensar assim na minha carreira hoje, quase nada dela está totalmente ligada ao aprendizado mesmo da faculdade. Claro que me abriu mente para certas coisas que eu pensava e que foram amadurecendo na universidade. Mas quando eu fiz a escola de música, quando eu dei aulas, eu já vinha dando aula de música antes da universidade. Sim, claro que serve, é muito importante, né? Mas não define, como você disse. E como que é a história de viajar pelo mundo aí, Daniel? Você visitou dezenas de países, tocou em dezenas de países, né? Conta um pouco da experiência, estou super curioso. Rapaz, então, como eu disse, eu tinha a escola de música, né? Trabalhei mais de 23 anos, assim, dando aula, desde muito novo. Tive a minha escola e nesse último momento eu estava com a escola que era Vila da Música, lá em Vila Velha. Muito sucesso, deu tudo certo. A gente sempre trabalhando de uma forma diferenciada, muito prática, né? Cara, chegou um momento que eu cansei, cara. Tava muito satisfeito, assim, com a minha vida, na verdade. Tava tão satisfeito que eu falei. Cheguei para minha companheira e falei assim, olha, e aí, vamos fazer outra coisa agora? Tipo, já deu, parecia que não tinha nada mais para acontecer, né? Aí eu falei, não quer saber, cara, vamos cair no mundo, juntar uma grana durante um tempo e depois sair e ver o que vai rolar. Aí fomos, cara, viemos pro mundo. Estamos viajando agora tem um ano e 5, 6 meses, um ano e meio, aí teve esse problema ainda, né, agora. Mas a gente passou por muitos países, cara. Muitos países. E aí a gente começou a tocar na rua nessa viagem. Eu nunca tinha tocado na rua na minha vida. Depois de tantos anos de experiência tocando em um barzinho, dando aula, tocando em casamento. E foi tocar na rua, cara. O primeiro lugar foi na França, que é um lugar que você visitou também. Queria até que você falasse da sua experiência com os franceses. Na minha parte, foi uma grande receptividade deles, assim, da parte deles. Foi muito legal, cara, porque a gente viajou a França durante um mês sem pagar nenhuma hospedagem. Fiquei na casa de inscrito apaixonado pela música brasileira. Que legal. Cara, sabia muito mais de música brasileira do que eu. Eu vivi isso também. A música brasileira, eu falei, caraca, o cara sabe muito. Sabia tudo de choro, de samba. E a gente tocou no bar. Acho que eu vi você tocando também. E lá foi a primeira vez na rua. A primeira vez que a gente tocou, encontramos com um outro amigo que tem um canal no YouTube que é muito legal, que é o Mochila e Violão, o William. Ah, legal. E ele tocava muito na rua, né? Aí ele era meu inscrito. Ele falou, pô, cara, quando eu chegar aí, a gente se encontra e toca na rua. Você me mostra como é que é. Fomos tocar na rua, cara. Aí depois não parou mais, Arthur. Tocando direto mesmo, deu super certo, as pessoas apoiando sempre, sabe? Principalmente nos Balcãs, sabe? Muita gente ajudando, e não é só a questão da grana em si, né? Tem a grana que é muito boa, principalmente nos Balcãs, em alguns países ali, a Croácia, a Bósnia, mas é o sorriso das pessoas, é a troca de energia, sabe? É muito legal. A gente sabia que quando a gente saísse para tocar na rua, a gente ia voltar com um monte de coisa já, assim, de pessoas que vinham conversar com a gente.
de diversos países diferentes e falar de música, pessoas que vinham tocar com a gente. Sim. Tudo acontecia, a gente sabia que tudo ia acontecer. Então foram experiências muito boas. Infelizmente agora a gente está mais parado, né? Mas morrendo de saudade de voltar a tocar na rua e viajar, cair na estrada de novo. Tá difícil de voltar, né? Estamos aí. E você, como é que foi a sua experiência na França? Qual foi o contexto? Da França, do mundo, né? Você também caiu no mundo aí tocando, não? A única vez que eu tive essa experiência de tocar na rua foi na França. E foi por conta de uma turnê que surgiu do nada, assim, me veio uma vontade de fazer uma turnê fora do país e eu achei de uma maneira extremamente ingênua, na verdade, que era possível ir agendar shows daqui do Brasil, mandando e-mails em francês, que eu nem falava na época, e aí consegui, por um milagre, arranjar 13 shows lá, pagos. Fui e toquei na rua quase todos os dias. E isso bancou minha viagem. E foi uma mega experiência, né? Porque isso de tocar na rua, que você falou, não é pela grana necessariamente. Claro que tem o aspecto do trabalho, claro que tem muitos músicos na Europa que vivem de tocar na rua e existe esse aspecto financeiro importante que tem que ser valorizado. Mas existe um aspecto humano também e de conhecimento da cultura, porque é muito diferente você ir num país e visitar 3 ou 4 monumentos, museus e tal, e você interagir com a cidade. Quando você está tocando na rua, as pessoas param, conversam, oferecem coisas, às vezes nem oferecem dinheiro, às vezes oferecem para tirar uma foto, para conversar, para você ficar no hostel dela, para ir numa festa, ir no cinema. Então é uma maneira muito viva de conhecer a cultura, né? Não, comida também, que eu ia falar, Comida, só te comida. interrompendo rápido. E a gente ganhou pão já, chocolate, biscoito, bolo, lasanha, ganhou de tudo. Lasanha, ótimo. E essa foi a experiência. Na França eu senti o mesmo que você em relação a uma parte dos franceses. O que eu senti era o seguinte, nos shows que eu consegui agendar, tinha 2 tipos de públicos principais. Um era brasileiros, e às vezes nem gostavam de música instrumental, às vezes queriam ouvir música brasileira, viam que ia ter, iam assistir, assim, e chegavam lá e nem sabiam o que eu tocava direito, descobriram na hora que era violão solo, que é uma coisa que nem todo mundo tá tão acostumado a ouvir, né? Mas gostavam do mesmo jeito, às vezes tinha um pandeiro, o pessoal subia no palco pra tocar. E o outro tipo de público era de franceses obcecados com a música brasileira. E era isso que você falou, sabiam mais do que eu de Pixinguinha, de Ernesto Nazaré, sabiam a data, tinha um cara especificamente que sabia a data de cada álbum, de cada lançamento de cada álbum dos compositores da música brasileira, assim. Eu falei, caramba, como esse cara sabe tanto? Sensacional, cara. E os caras sabiam cantar, além de falar português, porque a paixão era tão grande desse meu inscrito, que talvez esteja assistindo, não sei se ele vai estar assistindo, né? Que ele falava muito bem o português e ele tinha um grupo que tocava músicas brasileiras. Fui no ensaio e tal. Agora eu não lembro o nome do grupo, mas eles tocavam samba, cara. E era muito impressionante, assim, como eles tocavam bem o samba. Ele é cavaquinista. É cavaquinista. E eles cantando em português e tudo. Vários percussionistas, assim, um ensaio muito bonito, cara. Eu, tipo, não tive nem como acompanhar, sabe? Levei meu violãozinho e falei assim, cara, é com vocês aí, mas tô tocando pra caramba. Muito lindo. E ele era mestre, assim, de uma escola de samba lá, sabe? Que legal. Precisa ver a performance dele, muito legal. Então a gente encontrou isso pelo mundo aí também, né, cara? A paixão mesmo, assim, eu vi, assim, de muitos franceses com a música brasileira, a receptividade que eu falei. E ao redor do mundo, né, Arthur? A gente tocava só música brasileira na rua, cara. E, pô, todo mundo parava, falava, nossa, é muito lindo, música brasileira é totalmente diferenciada. E por isso que a gente até insistia em ficar tocando música brasileira. O nosso perfil era um outro, né, Arthur? Não é igual você falou, a gente não era... claro que a gente precisava daquela grana ali para reforçar o orçamento aqui que mas a gente era um casal, a gente é um casal de viajantes que está tocando, compartilhando um pouco da cultura brasileira, mostrando um pouco do que é a música brasileira, né? A língua. E
E a galera contribuía para ajudar. A gente botava uma plaquinha, ó, somos 2 viajantes, obrigado pela ajuda, por qualquer coisa, certo? A gente fazia sempre a plaquinha na língua do lugar, né? Que a gente tocava, e sempre foi muito bom, sempre todo mundo falando muito bem, assim, da música brasileira, e isso me dava muito orgulho. Eu fui ter mais orgulho do Brasil, estando fora do Brasil, isso é muito engraçado. Eu falei, caramba, aí que eu me toquei, caramba, tem tanta coisa boa no Brasil, né? De música, da cultura, da terra que é linda, né? Então, assim, eu fui me ligar nessas coisas depois, estando fora. Que Muito bacana. impressionante. Mas Cara, vem cá, eu quero saber também, porque você foi para outros países, não foi? fui, cheguei a fazer outras turnês. Festival e... Eu tive a felicidade de ser premiado numa competição e o prêmio era fazer uma turnê nos Estados Unidos. E aí eu cheguei lá, era um, um evento bem maluco, assim. Tinha uma... Porque assim, eu achei esse evento através de uma propaganda de Instagram. Então eu vi lá no feed, envie um vídeo e ganhe uma turnê nos Estados Unidos. Falei, pô, se for só enviar um vídeo eu não tô perdendo nada e vou enviar pra ver o que acontece, né? E era pra enviar um vídeo tocando na rua, que é uma coisa que cai no assunto que a gente tava, né? E eu tinha um vídeo que era perfeito, assim, porque eu tinha gravado no Minhocão, o do Samba de uma Nota Só. Eu tinha pensado, junto com um diretor e um diretor de fotografia, no conceito de um clipe de música instrumental para ser gravado na cidade de São Paulo. E a gente ficou dias pensando em que lugar que poderia ser representativo da cidade, que lugar que traria tanto as belezas quanto as contradições de São Paulo e, de alguma maneira, tentar criar essa conversa entre a música instrumental e um cenário urbano, que é comum a gente ver o violão clássico representado em clipes de natureza e tal, e eu queria trazer um pouco para a cidade, né? E porque isso também representa parte do que eu sou como artista, sou daqui de São Paulo, nascido e criado. E aí a gente saiu com essa ideia de fazer o clipe no Minhocão e finalizou o clipe e eu lancei. Só que 2 anos depois essa competição surgiu e eu tive a oportunidade de enviar esse clipe e eles me selecionaram. Então eles tinham 3 vagas para músicos que poderia ser preenchida por qualquer músico de qualquer lugar do mundo. E aí eu fui selecionado junto com um guitarrista espanhol e uma cantora da Inglaterra. Então foi muito divertido, assim, a gente fazia um som muito diferente, assim, era uma pegada minha mais brasileira, mais voltada para o violão solo, e o espanhol era do funk americano total, assim, e a inglesa era mais do soul, assim, então a gente fazia uma mistura interessante, assim. E você passou quanto tempo lá? Aí foi uma semana só que uma semana era assim, uma competição patrocinada pela Toyota. Então era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, Daniel. Câmeras seguindo a gente 24 horas por dia. Assim, a gente acordava, tinha 3 câmeras, era uma equipe de câmera da Nova Zelândia, tinha toda uma staff do Japão, que era da própria Toyota, que ficava perguntando o que a gente queria e tal. Aí uma vez eu brinquei assim com eles, falei, já que eles estão perguntando, vou dar uma zoada, né? Falei, a gente podia ter um jantar de comida japonesa hoje, né? Já que vocês estão aí vindo do Japão e tal, que eu gosto muito, né? E aí eles falaram, tá bom. Eles anotaram, assim, o pedido e aí chegaram com um caminhão de comida japonesa, assim, tipo aqueles food trucks, mas com um chefe para servir comida japonesa e levaram o cara no estúdio onde a gente estava ensaiando, assim, para servir a gente de um jeito maravilhoso, com uma comida excelente, assim. Então uma brincadeira já gerou. Aí você podia ter pedido até outras coisas, né? Podia, exato. Caramba, impressionante, muito impressionante, que legal, cara. Muito Que legal. produção sensacional, hein? Pô, que bom ter essas oportunidades que você teve aí, cara. E você teve também a oportunidade de ter um vídeo seu dirigido pelo Yamandu, não foi? Essa foi realização de um sonho para mim, porque Como é que aconteceu isso, cara? eu ganhei uma competição aqui no Brasil chamada Imagine. Então, o vencedor do Imagine Brasil 2017 foi 3, 2, 1... Arthur Enio!
E aí tive essa imensa felicidade de vencer a competição e a premiação era dividida em 3. O primeiro prêmio era um prêmio em dinheiro. O segundo era uma viagem para a Holanda para participar do Festival Internacional, que foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de fazer uma turnê na Holanda por conta desse festival. E aí o terceiro prêmio era conhecer um artista brasileiro qualquer. Eles falavam assim, que você podia escolher qualquer artista da sua preferência. E aí o Yamandu sempre foi meu ídolo, né? Eu desde pequeno ouço muito o Yamandu, vejo ele na TV, na internet, tenho os discos, já fui em vários shows, assim. E ele é pra mim uma espécie de super-herói, assim. É um cara que eu já tirei várias músicas, já estudei vários vídeos, é um cara que sempre tá nas conversas, né, com outros músicos, na faculdade, no conservatório. Então, quando falaram, escolhe um músico, eu falei, é o Yamandu, não tem nem dúvida, quero conhecer o Yamandu. E aí eles tentaram conseguir o Yamandu, foram atrás, e aí não sei porquê, não sei o que estava acontecendo, que acho que a administração, não sei o problema que eles estavam tendo, mas não estava dando certo. E falaram, o Yamandu tem uma agenda muito cheia, e tem mesmo, né? Ele tá cada dia em um país, viajando o mundo inteiro. E eu falei, mas eu queria muito ele e tal. E aí ficaram meses, Daniel, meses sem conseguir. E aí eles falaram, não, Arthur, se não for o Yamandu, escolhe outra pessoa, porque o Yamandu não vai dar. Ele é muito ocupado, trabalha muito e tal. Eu falei, se não for o Yamandu, eu quero Chico Buarque. E aí eles conseguiram o Yamandu. Ele me recebeu. A ideia, eles falaram no festival, na administração, olha, você pode ficar das 3 às 6 contado no cronômetro na casa dele, depois você vai embora e tal. Porque esse é o horário que a gente agendou. E eu falei, tá bom, né? Pô, vou respeitar. E aí cheguei às 3, a gente ficou até 3 da manhã, assim, conversando, trocando ideia, e aí tocando, e aí ele propôs que a gente fizesse uma gravação no estúdio dele. E aí eu fiz a primeira gravação, porque surgiu a ideia, assim, a gente começou a falar de gravação, eu perguntei como que ele pensava a gravação, ele já me deu várias dicas legais de posição de microfone, de sonorização, de maneira de se comportar em relação ao microfone na gravação, né? A distância do violão, entre o violão e o microfone, umas mega dicas, assim, que eu nunca tinha ouvido. E aí ele falou, você não quer gravar uma música? Eu falei, nossa, quero muito. E aí gravei o Conversa de Baiana, do Dilermando Reis. E ele ficou lá dirigindo a gravação, assim, falou, esse trecho aqui tenta fazer um pouco mais piano, esse trecho aqui toca mais pegada. E aí aquilo pra mim foi uma aula, né, inesquecível, maravilhosa. E aí a partir daí a gente desenvolveu uma relação. Voltei na casa dele algumas vezes, voltei inclusive para fazer outras 3 gravações. E a gente tem, sempre que ele vem para São Paulo eu vou nos shows, a gente conversa. E agora, antes do final do ano, o plano é gravar um disco com a produção do Yamandu. A ideia é que eu vá para Portugal e faça um terceiro disco agora, né? E com a produção desse meu grande ídolo, assim, que vai ser a realização de um sonho. Sensacional, cara. Sensacional. Pô, que história, Tô. Deu tudo certo, cara. Foi perfeito. No fim deu tudo certo, que coisa maneira. Muito legal de saber. Também admiro muito o Yamandu, desde os tempos de conservatório, que você falou, a conversa, né, Yamandu tá uma conversa o tempo todo. E eu fui a uns shows dele também, sonzão daquele violão dele, né? Lindo demais. Pô, que honra, né? Pô, foi Privilégio demais. que você teve. Muito legal ter um contato desse, assim, com Yamandu, cara. Grande nome da música brasileira mesmo. Muito mundial, né? E quem que são suas referências, Daniel, no violão? Rapaz, olha só, que pergunta difícil. Pergunta difícil, cara, porque eu entrei no mundo do violão mesmo, cara, adolescente tocando violão, né? Adolescente tocando rock. Então, tipo, as minhas referências eram Nirvana, sabe? Eu também. Era Led isso que a gente Zeppelin tinha tocava. pôster no quarto inteiro. Era isso, rock and roll. E como eu amava, sempre amei muito música, eu pensei, pô, eu vou ter que trabalhar com música, vou dar aulas. Tá? Eu comecei muito cedo a dar aula.
15, 16 anos, eu comecei dando aulinha de bateria. Tinha banda, né? Tive banda e passei por vários instrumentos assim profissionalmente, né? Tocando em bar, toquei muito bateria em bar, em baixo, várias situações de bandas diferentes. E aí eu falei, pô, vou estudar. E aí surgiu a ideia de eu entrar no conservatório. Foi a primeira coisa assim que eu fiz, porque até então eu era autodidata, né? Não tinha condição, a gente não tinha nada assim que pudesse guiar para ensinar. A gente tirava as músicas de ouvido, é isso que eu costumo até dizer, né, para meus alunos, que a minha geração é muito do ouvido, porque a gente não tinha acesso a material. Então, tipo, se você queria tirar uma música, você ia anotar a letra da música e botar a cifra em cima do jeito que você tirasse. Aí tinha um amiguinho que tirava melhor, o outro que tirava pior, então a gente ia, pô, aquele cara tirou melhor que eu, então era essa competição de quem tirava melhor. Aí eu, pô, vou estudar, e teve essa oportunidade do vestibular para a faculdade de música, para a escola de música. Então, vou entrar. Aí eu comecei a estudar para passar no curso, né? Tem um programa lá, você estuda, você sabe muito bem disso, melhor do que eu. E aí eu passei, cara. Passei e aí comecei a realmente desenvolver mais o instrumento. E aí naquela época eu ouvia muito mais assim, né, Bach, Vila Lobos, eu fiquei mais ligado a essas coisas assim. Inclusive foi no período do bar, que era só do bar, que eu desisti. Foi pesado, cara, achei muito pesado. Aí, pô, fiz Vila Lobos, tudo assim, curtia pra caramba. André Segovia, ainda lembro os nomes. Mas eu via que não era muito a minha praia, sabe? Eu curtia mais mesmo o popular, eu curtia falar de harmonia, e que lá que foi a entrada da coisa mesmo, com cursos de música brasileira, cursos que vinham de fora do curso do conservatório, porque a aula de harmonia do conservatório eu já não gostava tanto, mas ainda assim eu aprendi muito sobre a harmonia vocal e tive o primeiro contato com o Schoenberg, né? Então assim, pô, aí eu comecei a ligar as coisas. Hoje eu valorizo muito mais aquele passado que eu tive no conservatório, sabe? Na época eu fiquei muito estressado com aquele ambiente, muito incomodado, não soube talvez tão bem como lidar, sabe? E aí é isso. Mas as minhas referências sempre foram muito rock, assim, na adolescência, né? Até hoje, assim, muito rock progressivo, cara, eu ouvia. Muito rock progressivo, Frank Zappa. Depois, né, dessa fase Nirvana, Metallica e Pearl Jam, aí foi... até hoje eu ouço muito Gênesis, sempre aparece com a camisa de Gênesis. Os Beatles, né, cara, amo demais os Beatles. Então, e hoje, cara, hoje meu universo musical é muito grande, assim, eu ouço de tudo, sabe? Ouço muito de tudo. Se eu achar que é bonita a melodia, se eu achar que é bonita a música, eu embarco naquilo por um tempo, fico escutando, né? É uma mistureba, assim, de coisas, né? E na sua foi o Yamandu mesmo? Você falou que gostava de rock. Como é que você... Eu gostava, eu comecei na guitarra, assim, no rock, eu era viciado em Led Zeppelin, assim, e era apaixonado, assim, tirava todos os solos, assim. Você tá com que idade? 20 e poucos anos? Tô com 24 agora. 24. E você começou com que idade? Comecei com 12 a fazer aula. Ah, legal. E aí você pedia pra tirar essas músicas de rock? Tirava, nossa, alguns solos eu não conseguia, mas os que eu conseguia eu tirava. Alguns eu tirava só o comecinho, assim, os riffs, né, adorava. Eu tava nessa fase do rock muito forte durante um bom tempo, e aí quando eu comecei a estudar o violão solo, já logo entrei pro conservatório e comecei a explorar mais o universo da música brasileira profundamente. Eu nem conhecia choro, assim, antes de entrar no conservatório. Eu comecei a escutar choro ali, escutar jazz. Aí fiquei 3 anos no conservatório estudando num curso de jazz. E aí na faculdade mudei o rumo completamente, fui estudar música brasileira, deixei o jazz um pouco de lado e me aprofundei no violão solo brasileiro. E minha referência no violão, assim, desde o começo, desde o conservatório, maior, assim, é o Rafael Rabelo. E a segunda, que é a referência em vida, é o Yamandu, assim. Mas você costuma tocar também, hoje em dia, é claro que o seu tempo deve estar super apertado, você estuda muita coisa, né, do violão solo, instrumental, mas você toca coisas também cantando, em outras situações? Com cantor, não sei. Eu toco de brincadeira, em roda com amigos, família, assim, mas profissionalmente eu não arrisco. Não, aí não, né? Mas é sério mesmo,
não profissionalmente mesmo. E você, tipo assim, você tá numa roda de amigos, tocando, numa festinha, num churrasco, não sei, e aí o pessoal começa a cantar e você tira a música tocando, como é que é isso? Acontece? Acontece de vez em quando, se for uma música não tão difícil assim, dá pra tirar. Teve uma época que eu fiquei muito preocupado com essa coisa do ouvido, né? Porque eu tenho uma formação que vai mais para um lado acadêmico e que às vezes negligencia muito isso do ouvido, que eu acho que é um grande erro, porque muitos músicos acabam não conseguindo identificar nenhuma cadência 2-5-1, assim. E eu acho que durante muito tempo eu ficava muito frustrado com isso. Ouvia uma música, não conseguia entender o que estava acontecendo, tinha muita dificuldade de tirar harmonia de ouvido. E ainda não é uma grande... uma habilidade que eu desenvolvi com maestria, assim, de tirar, ouvi uma vez e já consegui tirar. No choro eu já consigo tirar melhor, em músicas que não envolvem aquelas harmonias de bossa nova muito complexas, cadências diferentes, assim, eu consigo me virar. E aí, a partir de melodias também, esse treino eu acabei fazendo bastante de cantar uma melodia e entender quais que são as harmonias, né, que podem caber naquela melodia, que harmonia que a melodia propõe, que tem isso, né, de que uma melodia ela já pressupõe um caminho harmônico, mesmo que você não necessariamente harmonize, né. E você é o mestre, né, de fazer isso, né? Tinha um professor meu que ele falava isso, cara, que a melodia ela pode estar sozinha, que ela já está vindo com uma harmonia embutida, uma harmonia grátis, já vem com uma harmonia junto e aí você busca aquela sonoridade ali. Mas o seu estudo de harmonia, como é que ele aconteceu? De harmonia, já que né, para a gente puxar aqui pro assunto da harmonia também, como é que você estudou algum livro? O curso de harmonia da EMESP é baseado no livro do Ian Guest, de harmonia. E... Gosto muito, recomendo totalmente. Que legal. Totalmente, o tempo todo recomendo. E eu fiz aula com um aluno dele. Claro que eu já fui em workshops do Ian Guest. Ah, é? Uma Que legal. honra também. Foi. Pô. Ele sentado no piano e falando, e a gente assim ao redor do piano, ele conversando com a gente. Mas eu fiz aula com o Vitor Santos, que é um arranjador, tremendo músico, acho que do Rio de Janeiro. Já fiz vários arranjos para CDs famosos aí. E eu tive a oportunidade de fazer aula com ele. Então foi sensacional, cara. Foi o tempo que eu mais aprendi. E como ele aprendeu com o Ian Guest, então ele mesmo recomendava. Ele falou, cara, o material eu não tenho. Eu tenho material aqui que eu dito para vocês, mas vocês compram do Ian Guest. Aí eu peguei o do Ian Guest, cara. Falei, é isso aqui. Apesar de já ter estudado vários outros, mas o Ian Guest é o que eu mais indico, o que eu mais me identifiquei. E aí, mas aí como é que foi? Depois eu quero te fazer uma pergunta também sobre a origem do Harmonia Fácil, porque dentre tudo que você poderia escolher dentro de um nome, né? Queria saber a razão pela qual. Mas falando da harmonia, fiz esse curso de 3 anos do conservatório que ensinava aspectos básicos, intermediários da harmonia. Aí na universidade eu confesso que eu não senti que o curso de harmonia era muito... não sei, muito proveitoso para mim, eu não consegui absorver muita coisa, eu fiquei um pouco frustrado com essa coisa de não conseguir escutar aquilo que eu estava entendendo na teoria, sabe? Ter esse descompasso entre um negócio que eu sabia que era extremamente importante no papel, mas que eu, quando ouvia, não entendia nada. Eu ficava meio frustrado nesse processo, porque a aula de percepção estava ensinando intervalos, e a aula de harmonia estava ensinando uma harmonia de cluster, entendeu? Um negócio que já estava muito avançado. E aí eu ficava nesse dilema e não conseguia absorver muito. E aí depois de alguns anos, comecei a fazer aula com a Silvia Góes, que é uma pianista gigantesca, assim, uma maga da harmonia. E ela me fez entender que a harmonia que eu aprendia na academia tinha muitas limitações e que para realmente entender a harmonia eu tinha que me libertar dessas amarras. Então, claro que as regras acabam sendo importantes, mas às vezes
para quem tem essa formação só pautada nas aulas, na lousa, na instituição, acaba só conseguindo pensar daquela maneira, nas cadências já moldadas, como se fossem meio fórmulas, sabe? E aí, com a Silvia, eu comecei a entender que a harmonia tem 1 milhão de possibilidades para cada melodia e que eu podia também ser criativo de uma maneira que me permitisse uma expressão, né? Ser expressivo com a harmonia, entender diferentes caminhos, passar horas desvendando a harmonia. E aí eu comecei a realmente entender a harmonia a partir do momento que eu comecei a me libertar da harmonia da instituição, né? Pô, muito interessante, legal, interessante saber disso. E eu ia falar, não, é muito legal. Eu pensei várias coisas aqui enquanto você estava falando, sobre o que você estava falando, né? E eu tenho até uma situação que é quase que o inverso da sua, mas as duas se conectam no fim da história. Que eu tinha uma mentalidade, antes de estudar harmonia, eu estudava e tal, mais ou menos ali e tal, mas eu tinha muita mentalidade da liberdade do músico. Tipo assim, na música pode tudo. Então, tipo assim, eu diria, no meu caso, tá? Especificamente, e acredito que no caso de muita gente, assim, eu tava com uma mentalidade meio preguiçosa. Meio assim, eu não vou estudar isso aqui, porque afinal de contas na música pode tudo. Então eu fiquei levando isso por muito tempo e depois eu comecei a sentir a necessidade de entender melhor como aconteciam os padrões, como que acontecia a música, né? E hoje, aí eu já... E o Vitor Santos, ele é bem conservador. Ele é um cara da harmonia que sabe muito, mas eu considero ele bem conservador. Falei, pô, será que eu vou me dar bem com esse cara? Porque, tipo assim, eu sempre fui muito moderninho, eu não aceitava regras, né, vamos dizer assim. E eu fui entendendo depois certas coisas, sabe, Arthur? Foi vendo assim, poxa, é interessante a gente estudar esses padrões, e hoje eu falo para os meus alunos, é importante a gente aprender a fazer um monte de coisa para, às vezes, não fazer. Exato. Então eu comecei a perceber assim, caramba, tem um monte de coisa aqui que eu posso evitar, então, para não ser tão careta, tão clichê. Então eu aprendi, eu olhei, eu vi aquele conservadorismo do Vitor Santos, mas eu transferi para uma outra coisa. E ele mesmo, né, cara? Eu ficava vendo os arranjos dele e falava assim, cara, não é possível, porque ele, com a mentalidade tão conservadora, fez um arranjo tão incrível desse. E fui, realmente, às vezes vale a pena você limpar uma coisinha aqui, outra ali, analisar mais cuidadosamente, né? Não deixar passar, lapidar as músicas. Eu gosto muito da questão da composição com a intuição, eu acho que é isso, mas aí você dá aquela lapidada, mexe, entende o que está acontecendo. Então eu acabei entrando nesse mundo, é o que eu falo. Você pode fazer de tudo, mas faça de forma organizada. Entendeu? É isso que eu penso, assim, que eu fico falando para os alunos. Né? Pode de tudo, mas vamos aprender como fazer tudo. Fazer direito, assim, fazer de forma organizada, né? Para que todo mundo possa curtir, entender. E também tinha muita questão da música tonal, música serial, música modal, atonal. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai indo, falando. Mas queria contar também dessa experiência que foi quase que invertida, né? Você estava falando do canal. O canal, cara, eu comecei há 3 ou 4 anos atrás, quando eu tinha escola de música ainda. Estava começando quase com a escola. Não, a escola de música agora tem 8, 7 anos. Eu totalmente fora da noção assim, do tempo. Mas aí o que acontece? Eu gostava muito do assunto. Eu falei bem assim, totalmente despretensiosamente. Eu falei assim, vou criar um canal, porque aí eu vou colocando as minhas ideias e também compartilho com alunos que eu tenho. Quem gostar, beleza, mas nem divulgava, não divulgava. Ninguém sabia que eu tinha um canal quando eu lancei. As pessoas próximas a mim só ficavam sabendo depois que eu tinha 5 mil inscritos, assim, sabe? Porque eu ficava meio com vergonha e tal. E aí eu botei, harmonia é fácil, que eu pensava assim, eu acho que eu vou colocar os vídeos de temas de harmonia da forma como eu fui pensando, porque às vezes alguém me ensinava e eu achava aquilo muito difícil. Eu falei, tem que ter uma aplicação mais rápida, um jeito mais rápido de pensar nisso. Aí eu fui aprendendo essas coisas todas, esses temas aí no decorrer da vida, e eu falei, vou trazer essa experiência para o canal e vou gravar os vídeos com os temas da forma como eu enxergo a harmonia, como eu busquei para ser mais fácil para mim. Talvez não seja mais fácil para outras pessoas, mas eu vou fazer assim. Cara, foi crescendo, e hoje está aí. Hoje está aí, não acredito, cara. Quando eu paro para pensar que agora está com 107 mil inscritos,
E é uma coisa muito impressionante, cara, porque foi totalmente sem pretensão, sem fazer investimento, sem divulgar muito, Uhum. sem quase nada. O que eu faço é uma divulgaçãozinha no meu Instagram, que o meu Instagram é caidaço também, entendeu? E estamos aí, cara. E estamos aí, tá dando super certo, estou muito feliz. Agora, em função disso, estou fazendo curso também, estou com alguns alunos que vieram do canal, pessoas que se identificaram com o meu jeito de ensinar e que me buscaram. Eu falei, pô, por que não começar a trabalhar? Aproveitei esse momento da pandemia para poder fazer crescer esse esquema de aulas e do curso, Uhum. fazendo curso. Falei, vou dar uma investida nisso, que pelo jeito está dando certo. É um curso de harmonia que você está fazendo, Daniel? Não de harmonia, mas eu estou fechando num assunto, assim, é um curso de independência no violão. Ah, É um legal. tema que as pessoas buscam muito, né? Popular, independência no violão popular. Sempre todo mundo vem me procurar e fala, Daniel, eu já toco violão e tal, né? Muita gente já toca violão, mas chega uma hora que ele estaciona. Falo, pô, eu só consigo tocar lendo cifra, eu não entendo a harmonia, eu não entendo de tonalidade, eu não tenho independência. Se alguém começar a tocar comigo, eu não sei o que fazer. Então eu Uhum. falei, vou fazer um curso mais voltado para isso. Claro que puxando muito da harmonia, né? E aí deve sair agora esse mês ainda. Pô, que legal. Tá incrível esse curso, hein, Daniel? Pô, espero que sim, cara. Eu fico sempre achando que tá faltando coisas, mas é muito difícil, né? Você fazer um curso fechado sem ser uma pessoa. Toda a minha vida eu sempre tive um aluno, então eu olhava para o aluno, identificava o que ele precisava, conversando com ele, e Uhum. ia direcionando o estudo. Uhum. Mas aí, nesse caso, eu estou falando com um monte de gente ao mesmo tempo. Nossa, isso é muito difícil. Eu tive uma resistência muito grande para começar a fazer o curso. Mas eu entendi que era uma coisa muito necessária e que pode ajudar muita gente, né? Uhum. E aí eu fiz, cara. Vamos ver. Não sei como é que vai ser isso, não. Ah, vai ser sucesso, com certeza. Tomara. Ó, eu queria aproveitar para falar também, aproveitando a oportunidade. Rapaz, esqueci de falar do meu outro canal, como o Donautas Musicando, que é eu com a Yaya, né, que eu Uhum. contei as histórias da gente tocando na rua. E aí, galera aí das suas redes sociais aí, se quiser seguir a nossa história também, tem lá a gente tocando na rua, muitos vídeos da gente tocando na rua e conversando com as pessoas, conhecendo gente, é muito legal. Legal. Eu fico divulgando isso, a galera não acredita que é um conteúdo bom, é muito legal. Que legal, que legal. Que bacana. Pô, foi muito legal saber mais de você aí, Arthur. Pô, obrigado, Daniel. E parabéns demais pelo canal. Uma proposta incrível, realização impecável, toda essa fluidez que você carrega, assim, extremamente didático. Eu fiquei impressionado com o conteúdo. Então, foi uma felicidade muito grande ter essa conversa com você. Já sou um grande admirador e quero ver esse curso aí, hein? Pô, cara, não me fala isso, é uma grande honra. Eu fico muito feliz assim, de ouvir de uma pessoa como você que está aí na estrada, há com certeza menos tempo que eu, pela sua idade, mas que tem uma fluidez tão grande, toca tão bem, tá aí, já viajou o mundo cara, você toca muito, né, Arthur? Eu fico com Obrigado. vergonha, cara, de você seguir o meu canal. Eu fico às vezes meio envergonhado, assim, porque você já tá novo, mas é grande aí, né? Pô, E é obrigado. uma grande honra também para mim conhecer um seguidor tão interessante do meu canal. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de conversar com você, de te conhecer e de entrar um pouquinho aí no seu universo. Foi muito boa a troca de ideias, Foi muito boa, adorei também, Daniel. sinceramente. Muito legal. Obrigadão. Então, um grande abraço aí, Daniel. E até a próxima. Abração, abraço. Até a próxima.